A graça e a paz, amada igreja. Eu saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que você e na sua casa estejam conectados para que junto, nessa noite, nós possamos, através da palavra de Deus, ser edificados mais uma vez na palavra dele. Amém? Eu convido você a abrir a tua palavra no 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Essa é a parte que nós vamos falar de dízimos e ofertas. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Essa palavra diz que nós temos total liberdade quando nós entendemos quem Deus é e por que Ele nos chama. Nós temos liberdade, nós temos alegria e nós temos gratidão em poder ofertar. Então, você que tem esse entendimento, sabe quem é Deus, sabe o que Deus fez na sua vida, que você possa contribuir, e assim como a palavra dele está falando aqui, não com tristeza, mas com alegria, com gratidão. Então, aquilo que Deus tocou no seu coração, que você possa estar contribuindo para a obra dele aqui na terra, para a estrutura física que é necessário para que o evangelho alcance a sua vida e alcance não só a sua vida, mas todas as vidas que é necessário e que precisa do evangelho. Está aparecendo aí na tela do seu computador, do seu celular, os dados para que você possa contribuir com seus dízimos e suas ofertas, se assim o Senhor tocar no seu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar por este momento de oferta, para que Deus venha abençoar essa semente tão preciosa que você tem contribuído com o reino. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos e apresentamos diante do Senhor esses dizimistas e ofertantes na tua casa. Senhor, que segundo a fidelidade dos teus filhos, o Senhor possa retribuir, Senhor, porque sabemos que o seu solo é fértil e que cada um venha receber do Senhor a sua recompensa. Amém? Glória a Deus. Nós estamos numa série de palavras, né, cujo tema é Além do Véu. E hoje é a Quinta Viva, o culto Quinta Viva. Então, receba aí vida de Deus. E eu te convido a abrir a tua palavra no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Vamos mergulhar aqui na palavra de Deus e ser edificados por ela. 2 Samuel, capítulo 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em casa. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andando, passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho e era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disse-lhe, é Batseba, filho de Eliã, mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que trouxeram a ele. Veio a ele e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce a sua casa e lava os seus pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Agora você vai ali para o versículo 22. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo que Joabe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi, na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que
do que nós. E saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles e à entrada da porta. Então os freixeiros do alto do muro atiraram contra os seus servos, e morreram alguns dos seus servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade, derrota a tu, anima Joabe. Verso 27, passado o luto, Davi mandou buscar Betseba, trouxe para o palácio, tomou-a como mulher e deu à luz a um filho. Porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Davi, porque você que já conhece a palavra de Deus, você conhece a história de Davi, você sabe que Davi foi um grande homem de Deus. Um homem que foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus, um homem que derrotou Golias, um homem que restituiu a Arca da Aliança ao povo de Israel, um homem que derrotou todos os seus inimigos, porque Deus era com ele. Um homem que, até o capítulo 10 de 2 Samuel, ele foi vitorioso. Um homem que, até o capítulo 10, ele foi um homem de presença de Deus, de unção e de graça. Davi aqui, ele representa muitos de nós, assim como eu e como você. Somos mulheres e homens de Deus, cheios de presença, fiéis. Davi aqui, até aqui teve uma conduta ilimbada, foi íntegro. Mas a partir do capítulo 11, Davi comete um deslize. Davi comete um pecado contra Deus em primeiro lugar. E ele comete o adultério com Batseba. E a partir deste momento, Davi começa a escrever uma outra história. Ele altera a trajetória que até aqui então era uma trajetória de vitória. E ele altera a sua trajetória e muda o seu destino. E acima de tudo, ele muda o destino da sua geração. Aqui, Davi está nos mostrando que mesmo eu e você, sendo tão perspicazes, tão homens de Deus, tão cheios, tão perfeitos, por assim dizer, e na verdade não seria este termo de perfeição a dizer, mas tanto eu como você, nós podemos em um certo momento desviar do caminho, desviar do propósito. E aqui Deus é um Deus amoroso que faz com que a cada deslizada, a cada pisada de bola, nós venhamos novamente a voltar para o caminho. Davi aqui, ele é um homem de Deus. Mas, passado este pano de fundo, para você entender, Deus quer falar conosco nessa noite. Não de um Davi vitorioso, não de um Davi que conquistava, mas ele quer nos mostrar aqui um outro lado da vida de Davi. Mas, acima de tudo, eu gostaria de falar com você sobre um homem que poucos falam, mas sobre o caráter de Urias. Nós vamos fazer um comparativo entre Urias e Davi. Um homem e uma mulher de Deus, que anda com Deus, que anda em intimidade, ele precisa, acima de tudo, além de ser vitorioso, ele também precisa ser um homem e uma mulher de caráter. E Davi aqui, neste momento, Deus identificou que havia um desvio de caráter em Davi, que precisava ser corrigido. E ele vai usar aqui Urias, para mostrar a Davi o que estava de errado nele ainda, para que ele não perdesse mais a trajetória, para que ele não vacilasse. Assim Deus quer nos ensinar nessa noite. Ele quer trabalhar no nosso caráter, porque Deus é um Deus de amor. E assim como um pai, ele cuida. E o desejo de Deus não é envergonhar, não é te deixar entristecido, não é te expor, mas o desejo de Deus é te corrigir porque Ele te ama. E Ele sabe que se você continuar com atitudes que vão de encontro à palavra dEle, a santidade dele, você vai mudar a sua trajetória e você vai perder o seu caminho. E aqui, Davi, ele tem este ato aqui, e a primeira coisa que Davi nos mostra é que Davi, ele acostumou com a presença de Deus. Se você for ler aqui no primeiro versículo, no capítulo 2, Davi está ali passeando pelo terraço e ele tem a visão de uma mulher tomando banho, uma mulher bonita, e ele não hesita em nenhum momento em chamá-la e em coabitar com essa mulher. E é interessante
que você não vê nenhuma resistência, nenhuma relutância de Davi em querer fazer isso, ou pensava, não, eu não posso fazer isso, ela é casada, não. Ele não teve esse entendimento, ele não teve este temor. E é interessante que Davi sabia o que ele estava fazendo, porque no versículo 3 ele pergunta quem era aquela mulher. É diferente de quando você peca e descobre, nossa, você é casada, nossa, você é esposa do fulano, o que eu fiz? Não, ele teve a informação primeiro, e depois da informação, mesmo assim, ele concretizou aquilo que ele já tinha gerado no coração. Ele sabia quem era Betseba. Betseba era filha de um dos conselheiros dele. Betseba era esposa de um dos valentes dele, porque Urias, fazia parte do exército de Israel, fazia parte de uns dos valentes de Davi, e, conforme nós relatamos aqui nessa passagem, ele era vizinho de Davi. Então, Davi ali tinha completa consciência de quem era ela. E ele também tinha completa confiança no que ele ia fazer. E, às vezes, a gente tem confiança naquilo que a gente quer fazer, e se acostuma com a presença de Deus, e nós não devemos acostumar. Davi, até aqui o capítulo 10, ele foi um homem que teve várias experiências sobrenaturais com Deus, e Deus trouxe várias vitórias, como nós já dissemos aqui. Até aqui ele não tinha conhecido uma derrota sequer, porque Deus era com ele, e por causa que Deus era com ele, Deus ia na frente, e assim concretizava as vitórias dele. Mas mesmo assim, Davi se acostumou com a presença de Deus. E às vezes eu e você nos acostumamos com a presença de Deus. Ligamos o automático e às vezes nem percebemos que estamos fora do centro da vontade de Deus, estamos desalinhados com a vontade de Deus. E isso não foi só exclusividade de Davi. Moisés também acostumou com a presença de Deus ao ponto dele não perceber que a glória de Deus já não mais brilhava na sua face. Sansão também foi um homem que acostumou com a presença de Deus, e mais grave, Sansão chegou a não perceber que Deus já não estava com ele. Então, esses relatos que Deus deixa aqui descrito para nós, é para que nós venhamos a entender que eu e você, nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus, não podemos nos acostumar por assim dizer, com a rotina eclesiástica, religiosa, mas devemos buscar uma intimidade maior e profunda com Deus. E deixar-nos que Ele nos mostre a luz. Olha que interessante, o nome de Urias significa, o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. E quando a luz chega para cada um de nós, quando a luz de Deus, ela é exposta a nós, os nossos pecados, os nossos defeitos, as nossas falhas, elas vão aparecer. Porque o poder da luz é isso, é trazer luz, é trazer clareza àquilo que está escuro, àquilo que está obscuro, àquilo que está escondido. E Davi, a primeira coisa que ele faz é que ele acostumou com a presença de Deus. Outra coisa que Davi fez, e que demonstra que ele estava ali com um caráter desviado, era que Davi, ele apresentava uma identidade perfeita para o teu povo. Quantos de nós, às vezes, não demonstram uma identidade perfeita? O que eu quero dizer com identidade perfeita? Que as pessoas olham para você e vê que você é um homem ou uma mulher super-homem, uma mulher maravilha, você não tem problema, você não tem defeito. E aí, o que acontece? O padrão que as pessoas olham para você é muito alto, e às vezes elas se sentem incapazes de cumprir aquele padrão. Eu não estou dizendo que nós não devemos ser exemplos. Não é isso, nós devemos ser exemplo em tudo, porque nós estamos aqui sendo exemplo, glorificando a Deus fazendo isso. Mas nós devemos demonstrar que nós também somos homens e mulheres que têm problemas, que têm dificuldades, que se entristece, que se decepciona às vezes, mas que quando as pessoas olham para a gente, poxa, ela se entristece, poxa, ela está lutando, ela também passa dificuldade, nossa, mas ela venceu porque Deus estava com ela, porque Deus sustentou ela, então eu também posso, entende? Nós precisamos dar essa identidade para as pessoas, para elas nos identificar conosco. Fazendo assim, nós conduziremos ela
ao objetivo maior, que é a presença de Deus, a elas se encontrarem com Deus, a elas saberem que Deus não é esse Deus bravo, não é esse Deus rigoroso, mas é um Deus amoroso, que cuida, que corrige sim, mas até a correção do Senhor, ela é com amor. Que as pessoas não são perfeitas e que Deus está acessível a todos e a qualquer um. Fazendo assim, nós vamos estar acessíveis a essas pessoas e essas pessoas vão estar acessíveis a Deus. E Davi, ele tinha essa identidade de perfeição. Por isso que nós não devemos ter essa identidade de perfeição. Devemos ser homens e mulheres acessíveis, homens e mulheres maleáveis, que não têm vergonha de falar, olha, eu sofri, sim, eu sofro, mas olha, eu sou feliz, porque eu tenho um Deus que está comigo e que me dá vitória em todo o tempo, porque eu tenho buscado. Não porque eu mereço, mas porque Deus me ama e Deus é poderoso. Fazendo isso, você vai estar levando essas pessoas a estar mais conectadas, a estar ligadas com a presença de Deus. Outra coisa, Davi fez o que dava certo e não o que era correto. Ali, quando ele chama aquela mulher, Batseba, e coabita com ela, ele fez o que dava certo ali naquele lugar. Afinal de contas, quem iria saber? Afinal de contas, quem estava vendo? Ali não tinha ninguém, a não ser os servos dele, os mensageiros dele. Ninguém ia ficar sabendo. Ele fez o que dava certo naquele momento e não o que era correto. E o que nós devemos fazer é o que é correto. Muitas das vezes a gente tem esse desvio no nosso caráter e nós não identificamos. Será que nós também não estamos fazendo igual Davi fez, fazendo o que dá certo e não o que é certo? Porque muitas das vezes o fazer o certo vai custar muito de nós. Mas também das outras vezes, nós vamos fazer o que dá certo para ter uma resposta melhor. Não importa se isso está errado. Não importa se as pessoas não estão vendo. Davi, ele fez isso. Ele fez o que deu certo naquele momento. E eu acho tão interessante que tanto da parte de Davi como da parte de Batseba não teve nenhuma resistência um do outro em relação a se coabitar e pecar e cometer este adultério. Porque você não vê Batseba aqui sendo levada obrigada. E você poderia falar, mas ela foi obrigada, Davi mandou um exército, um soldado. Não, ele mandou mensageiros, está falando aqui no versículo 4, então enviou Davi mensageiros. E a trouxe. Então, da parte dela também não houve resistência. Ela foi negligente, porque onde se viu? Você tomar banho e se está exposta, as pessoas virem. Porque assim como Davi viu, outras pessoas também poderiam ver. Ela foi conivente, porque ela aceitou a ir para a casa de Davi, a deitar com ele. Ela poderia muito bem se recusar. Ela também poderia chamar ele à razão, mas ela foi conivente. Ela fez o que dava certo. Ele fez o que dava certo naquele momento e não o que era correto. Outra coisa que Davi fez, Davi não levou Deus a sério. Davi, se você for ler a história de Davi, Davi desde pequeno, ele era um adorador. Ele era um homem que escreveu salmos. A maioria dos salmos foi escrito por Davi. Foi um homem que adorava a Deus, foi um homem que buscava constantemente a estar na presença de Deus, mas naquele momento ele não levou Deus a sério, porque Deus, ele nos adverte de todos os pecados que porventura nós viemos a cometer, quais serão as consequências. Eu e você não faz nada enganado. Deus, ele nunca faz nada sem antes avisar os seus filhos. Em momento nenhum, se você ler de Gênesis e Apocalipse, você vai verificar que Deus sempre avisava aos filhos de Israel o que ia acontecer. As advertências, os 10 mandamentos, era uma lei que era justamente para isso, para orientar, para disciplinar o povo a andar na presença e a não fazer algo que era errado. E Davi aqui, você pode até me falar, ele não sabia? Sabia sim. Ele sabia qual que era o pecado, ele sabia o que estava errado, mas ele não levou Deus a sério. Ele estava tão acostumado a Deus fazer tudo por ele, a Deus se colocar na frente, a Deus estender a mão e proteger, e livrar, e trazer a vitória, a abençoar ele de todas as formas, que porventura pode ser que ele tenha achado que Deus também ia perdoar, mesmo ele errando. Afinal, ele era um homem segundo o coração de Deus. E às vezes, nós também fazemos isso, não levamos Deus a sério.
E precisamos levar o nosso Deus a sério, porque Ele nos leva muito a sério. Ele confia em nós, Ele nos ama, Ele acredita, Ele investe em nós. Ele deu o Filho dEle para morrer por mim e por você. Então, da mesma forma, nós também deveríamos, né, levar o Senhor a sério. Então, leve o Senhor a sério, porque Ele te leva a sério. Amém? Às vezes nós somos desacreditados por outras pessoas, às vezes as pessoas não acreditam em nós, desdenham da gente, às vezes as pessoas são levadas pela aparência, pela posição econômica, social, pela dicção, por falar bem. Esquece que o que é relevante é o caráter das pessoas, é os valores que elas têm. E Deus, ao contrário do mundo, Ele valoriza muito a mim e a você. Ele leva muito a sério você. Ele confia e crê em você. E Ele fez todas as coisas para que você pudesse ter uma trajetória vitoriosa e um destino vitorioso. E é por isso que Ele traz mandamentos, é por isso que Ele traz direção, e é por isso que Ele usa os pastores, Ele usa os servos, Ele usa seu amigo, Ele usa as pessoas para te abençoar. Então leve o Senhor a sério, porque a palavra dEle é muito séria e é muito poderosa. Outra coisa que Davi fez é que ele manipulou a bênção que Deus tinha dado na mão dele. Ele era um homem abençoado ali, Davi representava a presença de Deus ali como rei. E ele manipulou tudo o que Deus tinha entregado para ele, para um fim próprio, para um proveito próprio. Não manipule a unção que Deus te deu. Não manipule o dom que Deus te deu. Não manipule a vida de Deus em você. Não manipule a graça que Deus derramou sobre a sua vida. Às vezes nós manipulamos tudo aquilo que Deus tem nos entregado. E trocamos, às vezes, como Esaú fez, por um prato de lentilha. E se você estiver se desviando um pouco, um centímetro que seja, da presença de Deus, você pode, assim como Davi, desviar da sua trajetória e perder o seu destino. Mas aqui eu falei o que Davi fez. Os desvios de caráter, as faltas né, que foram tão gritantes aqui no caráter de Davi. Mas eu queria te dizer que Urias, aqui representado, para nós, a presença de Deus. Urias, como eu disse, o nome dele diz, o Senhor é a minha luz. E quando o Senhor chega com a luz dele, ele traz clareza, ele traz esclarecimento, ele traz mudança, ele traz transformação nas nossas vidas, uma vez que eu deixo ele fazer. Urias, ao contrário de Davi, teve um posicionamento totalmente diferente, de caráter e de posicionamento. Primeira coisa, Urias, ao contrário de Davi, levou Deus muito a sério. No versículo 11 fala que Urias respondeu para Davi, porque Davi questionou, por que você não foi dormir com a sua esposa, não desceu para a sua casa? E ele fala, olha, a arca do Senhor, Joabe, meu senhor, os seus servos, né, os companheiros dele estavam todos no relento, e não era justo que ele descesse para a casa dele, comesse, bebesse e se deleitasse com a esposa dele. E a arca ali naquela situação, não era justo, ele dá tipo um tapa de luva de pelica na cara de Davi, e chama ele para a realidade, um pouco para a realidade, porque ele sabia que se, ainda que fosse lícito, Urias descer e descansar, Urias descer e se degustar ali com a comida, com a bebida, e desfrutar da sua esposa, que era lícito, era a esposa dele, ele não deveria fazer isso. E eu acho interessante que quando aqui no versículo 8, Davi fala, desce a tua casa e lava os teus pés. Lavar os pés aqui nos remete a que Davi estava fazendo com que ele lave os pés e descanse, releva, esquece dessa guerra, não lute mais, não persevere mais. Não é essa a proposta que o diabo faz para nós muitas das vezes? Lave os seus pés, esquece dessa situação, não ore mais, não persevere, não seja fiel, não busque, não vai dar nada.
Muitas das vezes ele fala, o diabo vem com essa proposta para nós, mas Urias, ele era um homem de caráter, e Urias não desceu lá, porque ele entendeu que não seria conveniente fazer isso, porque se ele assim o fizesse, a unção e o destino dele, a trajetória dele seria alterada. E ele não desce. Outra coisa que Urias nos mostra, que a fé de Urias não era pautada em emoções ou expectativas, por triunfos. Ele era pautado por princípios. Ele sabia que há princípios na nossa vida que são inegociáveis. Nós não podemos abrir mão. Nós não podemos negociar a nossa santidade, nós não podemos negociar o nosso posicionamento diante de Deus. Os princípios de Urias eram inegociáveis. Assim tem que ser os nossos princípios, inegociáveis diante da tentação, diante do levante, diante das resistências. Nós devemos ser posicionados. Assim como Urias foi e nos ensina, seja uma mulher e um homem de princípios. Obedeça a palavra de Deus, mesmo que às vezes pareça certo tomar outra decisão, mas guie, paute a sua vida mediante a palavra de Deus. Outra coisa que Urias nos ensina é que ele não era um herói descrito aqui na Bíblia, mas para Deus ele era um herói. Para Deus ele cumpriu o papel dele aqui na terra. Você pode até falar, mas Urias morreu. Sim, ele morreu, mas aonde que ele está agora? Está no céu com o Senhor. E Deus foi tão amoroso com Urias, eu vejo o cuidado de Deus ali, que Deus não permitiu que Urias soubesse da trama diabólica que havia por trás, para tirar, para ceifar a vida dele. Deus não permitiu, e ele estava levando a carta na mão, com a sentença dele. E ele não abriu. Ele não ficou curioso, porque ele sabia para quem que ele estava trabalhando, ele sabia por que ele estava guerreando. Assim eu e você, nós devemos saber para quem que nós estamos trabalhando, para quem nós estamos ganhando vidas, mantendo a santidade. É para o nosso Deus, não é para homens. Os homens aqui não vão valorizar os nossos esforços, muito pelo contrário, eles vão sempre nos resistir. Eles vão sempre nos questionar, vão sempre nos apontar o dedo, mas eu quero te falar uma coisa, para o Senhor é muito valor, você tem muito valor. Tudo que você faz para Deus não volta vazio. Tudo que você faz para Deus tem um retorno. E Urias aqui, ele foi preservado, Deus o preservou. Ele não mudou a trajetória dele, e ele não perdeu o destino dele. Outra coisa que Urias nos ensina aqui, é que ele era um homem de posicionamento e de caráter. Ele era um homem disciplinado. E ele, mesmo sendo lícito, ele não abriu mão da presença de Deus, assim como Davi fez. Davi abriu mão, Davi não levou a sério, Davi foi negligente. Davi, de certa forma, brincou ali com a presença de Deus. E Urias estava aqui, tem um versículo que fala, um versículo aqui fala que até embriagar Urias, Davi tentou embriagar para que assim, ele embriagado, ele conseguisse levar Urias para casa, coabitar com a sua esposa e assim cobrir o pecado dele. Mas nem assim Urias abriu mão dos princípios dele. Às vezes, nós inventamos desculpas para quebrar, para negociar os nossos princípios, os nossos valores. Aqui Urias está te falando que mesmo que te embriaguem, mesmo que te iludam, não abre mão dos seus princípios. Não abra mão da tua posição, não abra mão da sua trajetória e nem abra mão do seu destino. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não abra mão, faça como Urias. Urias foi embriagado, mas mesmo assim ele tomou a posição, ele fez aquilo que era certo. Ao contrário de Davi, que estava sóbrio, mas mesmo assim pecou contra Deus. Porque pecamos em primeiro lugar contra Deus. Quando nós pecamos, não é contra as pessoas que nós pecamos primeiro, é contra Deus. E aí vem as consequências, porque depois desse capítulo 11 aqui, Davi, ele continuou na presença de Deus, Davi continuou sendo o homem de Deus, mas jamais a unção de Davi foi igual era antes. Anterior ao capítulo 10 de 2 Samuel. Ela mudou completamente.
Davi teve aqui as consequências do seu pecado. Toda a sua família foi desestruturada. Ele perdeu 3 filhos aqui. Ele teve incesto entre os irmãos. Ele foi desonrado várias vezes pelo filho. A presença de Deus já não era mais a mesma. Mas Deus, nesta noite, Ele quer te falar que o padrão dele é amor. O padrão de Deus é graça. O padrão de Deus é misericórdia. E Ele vai derramar isso sobre mim e sobre você, desde que nós venhamos a abrir. E sabe o que é interessante? Se você tiver algum tipo de desvio no seu caráter, pode ser que você não perceba, assim como Davi não percebeu que ele estava fazendo algo errado. Porque se você ler, passar para o versículo 12, depois que Davi manipulou, arquitetou a morte de Urias, ele achava que o pecado dele estava encoberto, que ninguém ia descobrir, e no final do capítulo 11, fala assim: porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. O Senhor vê tudo. O Senhor sabe de tudo. E por mais que nós tentamos esconder, Ele está lá. E outra coisa, Davi, não assim que ele não percebe, Deus teve que enviar um profeta para falar com ele, para avisar que ele tinha pecado, porque até então ele não tinha percebido que o que ele tinha feito estava errado. E no começo do versículo 12, diz que o Senhor enviou Natã a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi para avisá-lo de que ele estava fora da trajetória dele, que ele estava perdendo o destino dele. E assim, amados, o Senhor muitas das vezes quer falar conosco: não perca a sua trajetória. Faça aquilo que é certo, que é correto, seja íntegro. Aqui Urias foi muito mais leal do que Davi. Urias foi honesto, foi fiel, foi leal, ele honrou a Davi em tudo. Porque fazendo isso, ele estava fazendo para Deus. Um homem e uma mulher de caráter, ele tem essas características de Urias: honradez, fidelidade, honestidade, prontidão, princípios. Use tudo isso para glorificar a Deus através da sua vida. E aqui mesmo Davi pecando, Deus é amoroso, corrigiu com amor, mas as consequências do erro, a consequência do pecado, o Senhor não tira. E ele pôde, a partir do capítulo 11, viver as consequências desse erro de trajetória. E alterou não só o destino dele, mas o destino da geração futura. Então não endureça seu coração. Se você se identificou com a história de Urias, com a história de Davi, deixe Deus moldar o seu coração, deixe Deus fazer algo novo em você, para que você não perca a sua trajetória, para que você não perca o seu destino, para que o destino daqueles que estão com você não mude, mas que, conforme João 10:10, tenha a vida abundante que o Senhor trouxe para nós, porque isso é o objetivo de Deus, que Deus vem para dar para nós, uma vida abundante. Assim como Urias, seja exemplo de fidelidade, de honradez, de lealdade, que essas características possam forjar, possam fluir na sua vida, e assim você levar outros a estar na presença de Deus. Seja um homem ou mulher de caráter, deixe Deus moldar o seu coração, deixe Deus tratar você, porque só assim fazendo, amados, você vai ser completo na presença de Deus, só assim fazendo, se rendendo àquele que pode fazer, nós seremos completos e com certeza vamos cumprir a trajetória que Deus fez para nós e vamos chegar no destino que Deus fez para nós, que é o céu, que é a vida eterna. Amém? Eu quero aqui terminar desejando para você, assim como Jesus orou a Deus, intercedendo pelos discípulos dele, para que Deus livrasse eles do mal, mas acima assim, de livrar do mal, eu também peço para que Deus te livre de ser o mal na vida de outras pessoas, porque Davi aqui neste momento, ele foi o mal na vida de outras pessoas e fez com que a trajetória dessas pessoas fosse alteradas. Então que Deus te livre também do mal, mas te livre de ser um agente do mal, mas que seja um agente de milagre, um agente de vida, um agente que vai trazer a palavra de Deus, que vai ser luz nessa terra.
Amém? Que Deus te abençoe, que te sustente, que te renove. E olha, Salmo 62, 1 fala, do Senhor vem o nosso socorro, do Senhor é a nossa salvação. Aquieta-te a tua alma nele. O Senhor é contigo, Ele é contigo e acima de tudo, Ele te ama. Feche os seus olhos, quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, pela direção do Senhor nas nossas vidas nessa noite. Senhor, que o Senhor venha moldar o nosso caráter segundo, Senhor, a tua vontade, que aquilo que está de errado, que aquilo que está desalinhado na nossa vida, Pai, que o Senhor venha trazer o prumo, que o Senhor venha, ó Deus, converter os nossos corações, trazer o nosso entendimento, trazer a luz do Senhor nas nossas vidas, para que nós possamos nos identificar, para que nós possamos deixar-nos moldar pelo Senhor. Pai, que a sua vida venha encher-nos a nós a cada dia, Pai, para que nessa terra nós possamos cumprir a nossa trajetória e o nosso destino que o Senhor preparou na vida de cada um dos nossos irmãos. Alcance, Senhor, a cada um, porque o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. O Senhor é o Deus dos montes, o Senhor é o Deus dos vales. O Senhor é um Deus poderoso, onisciente, onipotente e amoroso. E em tuas mãos há cuidado, nas suas mãos há misericórdia, na sua mão há amor, ó Pai. Que o Senhor alcance cada vida e sustente, e que o Senhor os renove nesta noite, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.